Uma boa sexta-feira e vamos iniciar nossa aula de hoje, tá certo? Ontem eu passei para vocês apenas 2 páginas, né, de atividade, eu pedi para que vocês fizessem só 2 páginas e hoje a gente ia continuar, ia fazer as outras aqui, certo? Juntos. Aí vamos lá para o encerramento do capítulo 7, ok? E vamos iniciar sobre a pesquisa de opinião. Tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, né? Essa atividade tem tudo a ver com o momento. Que momento, tia? O momento político que nós, né, estamos vivendo, daqui a pouco vai estar iniciando aí, né, esse momento político, certo? Vocês ainda não votam, né, mas vocês estão aí por dentro do que acontece. E tem tudo a ver com o que nós vamos estudar agora, né? Esse artigo de opinião, como é que se faz uma pesquisa de opinião, certo? Vamos lá. Página 311, questão número 1. A pesquisa de opinião, certo? É um levantamento estatístico da opinião das pessoas sobre vários aspectos de um tema. Há anos, as pesquisas de opinião são utilizadas com diversos objetivos. Um dos usos mais comuns desse tipo de pesquisa é o eleitoral. Pensando nisso, em grupo com seus colegas e professor, reflita e opine. A. Qual é o objetivo de uma pesquisa de opinião eleitoral? E aí, gente, na concepção de vocês, né? Qual é o objetivo daquelas pesquisas, né, eleitorais que se fazem? Como assim? Aquelas onde as pessoas passam de porta em porta, perguntando em quem a pessoa vota, por que a pessoa vota, em quem a pessoa não vota de jeito nenhum, o que é que tem de bom na cidade, o que é que tem de ruim na cidade. Para que serve esse tipo de pesquisa? O que é que vocês acham? Me deem aí a opinião de vocês. Vamos lá, gente. Vou aguardar aqui. Ou vocês dão a opinião no chat ou no microfone, tá certo? E aí, gente, qual a opinião de vocês acerca disso? Acompanhar a opinião dos eleitores, né? Às vezes também um dos partidos, né?
é que pede, é que faz dizem, né, que até alguns partidos fazem esse tipo de votação para saber se estão realmente na frente, quem é que está na frente, qual a porcentagem, né, dessas de votos que a pessoa tem a mais ou a menos. Aí no item B diz assim: as pesquisas eleitorais interferem no processo de eleição. E aí, as pesquisas eleitorais interferem no processo de eleição, por exemplo, sai uma notícia, uma pesquisa, né, na TV, por exemplo. Agora vamos falar daquelas pesquisas, por exemplo, no tempo da eleição para presidente. Sai aquela pesquisa, né, nos jornais, no telejornais, que o fulano de tal está com 51% da preferência de votos, por exemplo. Vocês acham, gente, que isso interfere, né, na escolha, interfere na escolha de alguém de alguma forma? O que é que vocês acham? Né? Vocês acham que as pessoas se influenciam por isso, algumas pessoas? Por exemplo, eu estou indecisa e eu vejo uma pesquisa, né, no jornal que o fulaninho está com a maioria dos votos. Vocês acham que a pessoa pode ser influenciada a votar nesse fulano que está em primeiro lugar por conta de ele estar com a preferência dos votos? Ou a Suiane acha que sim, né? Que isso pode influenciar. E aí, concordam com a colega? O que é que vocês acham? Eu acredito que em alguns pontos, né, pode sim influenciar pessoas que ainda não decidiram em quem votar, né? Aí vem a pesquisa. Ah, se esse está na frente, a pessoa pode pensar, né? Porque realmente é o melhor e acabar votando. Mas em contrapartida, aquelas pessoas que têm o voto já certo, né? Eu acredito que é mais difícil de elas serem influenciadas por essas pesquisas, mas acredito que sim, né? Que pode sim. Aí vamos lá. Texto. Como é feita uma pesquisa de opinião? Uma pesquisa simples, com poucas questões e entrevistados, custa em média R$ 40 por questionário. Primeiro, o cliente se reúne com a empresa de pesquisa e passa um briefing, né? É em inglês essa palavra. Ou seja, especifica precisamente o que ele quer saber. Por exemplo, um cliente pode querer lançar uma nova revista de games e encomenda uma pesquisa para saber qual a preferência nacional. Eu acho que é o I, né? PS3, Xbox. A partir desse briefing, a empresa de pesquisa define as áreas, né, e grupos de pessoas que devem ser pesquisadas, assim como perguntas dos questionários. Que jogo prefere? Possui algum? Gosta de ler sobre games? No caso dos games, o foco seria o público jovem e não pessoas de terceira idade. As entrevistas são feitas em foco, certo? E essas entrevistas são feitas por e-mail, telefone ou pessoalmente, o chamado face a face. Além de captar a galera na rua, né, o e-mail seria uma boa opção no caso da pesquisa sobre games, já que é mais barato e os jogadores de videogame geralmente usam a internet. Terminado o trabalho de campo, as respostas de todos os questionários são digitadas 2 vezes no computador por pessoas diferentes para garantir que não haverá erros. Feito isso, todos os dados são compilados por um software que disponibiliza cálculos, porcentagens e gráficos. Enquanto rola a análise dos dados, o Instituto volta a 20% das casas dos entrevistados. Isso serve para certificar que as pesquisas realmente visitaram casas e aplicaram o questionário, diz Márcia Cavalari, diretora executiva de atendimento e planejamento do IBOP. Por fim, o Instituto de Pesquisa faz uma apresentação final para o cliente, na qual explica o que é possível concluir dos resultados. Por exemplo, sabemos qual é o game preferido e onde ele faz sucesso. Além de quanta gente lê revistas de game, o cliente pode decidir se lança ou se não lança
a sua revista. Então, gente, vocês viram aí, né, como é feita através desse texto uma pesquisa. O, o produto aí, né, falado nesse texto foi os games. Vocês puderam perceber o quanto, né, que essa pesquisa é feita de uma forma séria, né, e o quanto que eles têm cuidado com esses resultados. Vocês viram que a pessoa, por exemplo, o cliente quer saber se o jogo dele ou se a revista dele vai vender em tal cidade, né? E aí eles combinam com a empresa e a empresa vai fazer essa pesquisa. No final da pesquisa, as respostas, como vocês puderam ver aí, são digitalizadas 2 vezes, né? Ou seja, e cada uma das vezes é uma pessoa diferente que digitaliza. Para quê? Para não haver erro. Eu vou e digitalizo, exemplo, né? Se eu trabalho com isso, eu digitalizo tudo, todas as perguntas, todas as respostas, e em seguida vem outra pessoa e faz tudo de novo. Para quê? Para que haja um consenso, porque nós somos seres humanos, né? A gente pode errar na hora de uma digitação. Então, com 2 pessoas fazendo, fica algo bem mais confiável. E vocês viram também que eles voltam em 20% das casas para ver se realmente os entrevistadores fizeram a pergunta, passaram por aquela casa de fato, né? Então, existe ainda isso. E no final eles dão o resultado para o cliente. Olha, nesse local a sua revista vendeu bem, tantas pessoas responderam as questões, tantas pessoas preferem esses jogos, outras preferem esse. Então, esse tipo de pesquisa, gente, faz toda a diferença para uma empresa que quer vender algo, que quer lançar algo, né? Por exemplo, se eu quero lançar alguma coisa aqui em Araquaiaba, né? Vamos supor que eu quero lançar algo aqui que ainda não tem, né? E eu posso pensar em várias coisas, né? Que tem na capital, por exemplo, que não tenham aqui em Araquaiaba. Eu só imaginar, né? Tem muita chance do meu negócio não dar certo. Mas, por exemplo, se eu combino com uma empresa dessa, se eu contrato uma empresa dessa para fazer uma pesquisa, né, pela sede de Araquaiaba, passando nas casas e perguntando: você preferiria que aqui nessa cidade abrisse um restaurante japonês ou uma casa de eventos, né? Por exemplo. E você fazendo essa pesquisa pela cidade, tem mais probabilidade de você abrir um negócio que fará mais sucesso, né? Do que você fazer simplesmente porque você tem vontade. Então, uma pesquisa como essa, ela é muito importante em qualquer setor. É por isso que no tempo de política, né, muita gente faz aí essas pesquisas, porque realmente, óbvio, a pesquisa não vai ser feita com a Aracoiaba inteira, né? Com todo mundo, isso é impossível. Mas vai ser feito com grande parte da população. Então, os resultados não são 100%, né? Mas dá sim para confiar nesses resultados. Nem sempre as pesquisas vão estar certas, mas a maioria das vezes sim, né? Elas vão dar um norte para a pessoa, para a empresa que quer abrir o seu negócio em uma cidade, em um bairro, por exemplo. Aí vamos lá, questão número 2, a página 312, gente. Sobre as pesquisas de opinião, analise as afirmações a seguir. 1. As pesquisas de opinião visam identificar o ponto de vista de um grupo qualquer de entrevistados, tendo em vista os objetivos pretendidos. B. 2. As empresas de consultoria que oferecem o serviço de pesquisa de opinião costumam seguir um passo a passo para a realização do seu trabalho. E 3, os resultados das pesquisas ajudam o cliente na tomada de decisões. Por isso, é indispensável a realização de pesquisas de opinião para todos os ramos de atuação. E aí, pessoal, qual dessas opções vocês consideram correta, né? Vocês vão colocando aí se vocês acham que é verdadeiro ou se é falso, para depois a gente ver que opção está correta, tá bom? Na 1 diz o quê? Que essas pesquisas, elas fazem a pesquisa com qualquer público, né? Eles não têm um público
certo? Vão, saem pesquisando com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E aí, vocês acham que é assim que essa pesquisa é feita, gente? Né? Não tem um público-alvo, eles chegam na casa e fazem essa pesquisa com qualquer público ou não? Vocês acham que não, né? Com certeza é falso, porque até no texto ele diz se fosse ser feita uma pesquisa de videogames, por exemplo, que público seria o mais adequado para responder essas questões, gente, essas perguntas dessa pesquisa? Obviamente o público jovem, né? E não a terceira idade. Por exemplo, na pesquisa eleitoral, adianta fazer essa pesquisa com as pessoas que ainda não votam, né? Pode até saber a opinião, mas não vai ser tão interessante. Por quê? Né? Porque se a pessoa não vota, ela vai dar a opinião dela, mas no dia da eleição, por exemplo, não vai valer. Então, eles têm sim um público-alvo, né? Se é algo jovem, do público jovem, que seja de internet, de videogame, né? Claro que os jovens, né, os adolescentes, serão bem melhores, serão um público ideal para responder essas perguntas. Então, realmente é falso. Dois, essas empresas de consultoria, elas oferecem serviço de pesquisa, costumam seguir um passo a passo para a realização do trabalho, e aí eles têm um plano a ser seguido para fazer essas pesquisas ou não, gente? Será que eles fazem essa pesquisa aí aleatoriamente? O que vocês acham? Eles seguem um passo a passo? Sim ou não? Sim, né? No próprio texto que nós vimos aí, a gente viu que é um passo a passo, e que esse passo a passo é cumprido, né? Seguido. E na 3, os resultados das pesquisas ajudam o cliente na tomada de decisões, por isso são indispensável a realização de pesquisas de opinião em todos os ramos de atuação. E aí, vocês acham o quê? Que é indispensável essas pesquisas para todo ramo ou não, gente? Para todo ramo de atuação, você tem que contratar é, essas pessoas para fazer essas pesquisas. É indispensável essa pesquisa. E aí, o que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Não, né? Muito bem. Não, até porque nem todo ramo de atuação é necessário, né, para você atuar em algum ramo, você fazer uma pesquisa de opinião. Óbvio que para algumas pessoas, para algumas empresas, indústrias, seria no período eleitoral, né, são realmente de grande importância, mas não são indispensáveis, né? Então, a única opção aí correta é a opção 2, que está aí no item B, ok? 3. Sobre os recursos linguísticos empregados no texto, responda as perguntas abaixo. A. O texto foi escrito em linguagem formal ou informal e por quê? Esse texto, gente, sobre as pesquisas que eu acabei de ler, ele está com a linguagem formal ou informal? E aí? E você está pedindo aí para explicar, né? Vocês vão colocar, gente, leitura, uma linguagem informal, tá certo? Por quê? Para se adequar, né, ao público leitor do texto. Então, é usada uma linguagem informal. Coloquem aí, linguagem informal. Linguagem informal, vírgula, para se adequar
para se adequar ao público leitor. B. No texto, a partir do briefing, a empresa de pesquisa define as áreas e os grupos de pessoas que devem ser pesquisadas. Substitua a palavra destacada por uma de sentido equivalente. E aí, essa palavra em negrito, pesquisadas, né? Por qual outra palavra a gente poderia trocar essa palavra pesquisadas, sem que mudasse o sentido aí da nossa frase, gente? A partir do briefing, a empresa de pesquisa define as áreas e os grupos de pessoas que devem ser o quê? O que é que vocês colocariam aí? Ao invés de pesquisadas. Vamos lá, dá um tempo para vocês pensarem. Troquem aí essa pesquisada por outra palavra. E aí, gente, nada, não conseguem pensar em nenhuma palavra. Vocês poderiam trocar essa palavra pesquisada, tá? Pela palavra ouvidas, certo? As pessoas que vão ser pesquisadas, as pessoas que vão ser ouvidas, que ficaria aí com o mesmo sentido, tá? Se vocês encontrarem outra palavra que se adeque aí a essa resposta e não mude o sentido da frase, vocês também poderiam colocar, ok? C. Na palavra pesquisadas, destaque o radical e escreva ao menos duas palavras que possuem essa mesma base. Bem fácil, né, gente? Essa palavra pesquisadas, qual é o radical dessa palavra? Qual o radical da palavra pesquisadas, gente? Colocar aí no chat, tá? Pesquisadas. Exatamente, Júlia. Exatamente, até o S. Que palavras, gente, derivam aí desse pesquisadas? Que outras palavras a gente pode colocar aí? Ao invés de
derivadas aí desse mesmo radical, né? Pode ser que palavras? Pode ser pesquisa, né? Vocês podem colocar aí pesquisa, né? Pesquisa. Quarta questão. Agora, releia o trecho a seguir e analise as afirmações feitas. Por exemplo, um cliente pode querer lançar uma nova revista de games e encomenda uma pesquisa para saber qual a preferência nacional. 1. A palavra nova pode ser suprimida sem prejuízo de sentido. 2. A palavra nacional é derivada. 3. A palavra cliente é derivada de clientela. E aí, gente, qual dessas opções estão corretas? 1. A palavra nova pode ser suprimida sem mudar o sentido da frase. Ou seja, está dizendo o quê? Que ela pode ser retirada e não vai causar dano nenhum à frase. Vamos ver. Por exemplo, um cliente pode querer lançar uma revista de games e encomenda uma pesquisa para saber qual a preferência nacional. E aí, gente? Se eu tirar essa palavra nova, vai mudar alguma coisa na minha frase ou o sentido vai continuar o mesmo? Exatamente. Se você colocar a palavra nova ou retirar a palavra nova, a frase não vai perder o sentido, nem vai mudar o sentido, certo? Então, a opção aí 1 está correta, né? Com ou sem a palavra nova, fica a mesma coisa. Então, ela pode sim ser suprimida sem causar dano nenhum para a nossa frase. 2. A palavra nacional é derivada, o que é que vocês acham? Nacional deriva de uma outra palavra ou não? E de qual palavra, né? Se no caso vocês acharem que ela é derivada. E aí, gente, a palavra nacional é derivada? Sim ou não? Sim, Maria Lúcia, correto. É derivada. De qual palavra deriva, gente? A palavra nacional vem de que palavra? O que é que vocês acham? Nacionalidade também é derivada, mas tem uma palavrinha que dessa palavra tanto deriva nacionalidade como nacional, que é a palavra nação, certo? É isso mesmo, tanto nacionalidade quanto a palavra nacional derivam aí da palavra nação, ok? Aí no terceiro ponto diz assim: a palavra cliente
é derivada de clientela. E aí, vocês acham que a palavra cliente é uma palavra derivada da palavra clientela? O que vocês acham, gente? Eu tenho, eu tenho aí, né? Cliente, clientela. Vocês acham que essa palavra cliente deriva da palavra clientela, sim ou não? O que é que vocês acham? E aí, gente, para encerrar essas questões, né? Cliente deriva de clientela, sim ou não? Qual a opinião de vocês? Corretíssimo, Júlia. É isso mesmo. Na verdade, é o contrário, né? É clientela que, na verdade, deriva aí de cliente. O cliente seria a palavra primitiva. Então, a única opção aí correta é o item D, né? As únicas opções corretas são o que tem em um e em 2. Então, a opção correta é item D. Ok, gente? As outras questões, né, vão ficar como atividade para casa, 313 até a 315, tá certo? Desejo a vocês um bom fim de semana, gente. Cuidem-se, fiquem com Deus até terça-feira e, por favor, coloquem aí o número de vocês no chat, tá? Tchau, beijos. Cuidem-se. Até terça-feira.